dia, irmãos queridos. Bom dia, irmãos queridos. Feliz sábado. Para você que escolheu, que decidiu vir à casa do Senhor hoje. O maior não existe que estarmos com nosso bom Deus, escutar seus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansiosa a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças, ações de louvor. Então vem, vem. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Senhor Deus, estamos na tua casa, dispostos a elevarmos o nosso louvor até o teu trono da graça. Que o Senhor tome as nossas vozes, receba como cheiro suave, aí que está chegando ao seu trono, Pai. Que o Senhor esteja com todo adorador, que quer eles estejam na igreja, no templo, quer estejam em suas casas. Que todos nós nos unimos nesse dia para reconhecer o Senhor como o Senhor de todas as coisas. Amém. Vamos sentados mesmo? Eu gosto muito de um cântico que nós vamos fazer agora. Vamos continuar adorando com um cântico, um dos mais didáticos do Inário. Sabe por quê? Porque ele repete tanto a mesma coisa, nos fazer repetir muitas vezes que estamos firmes, firmes e firmes nas promessas de Jesus. Eu quero cantar esse cântico bem rápido, bem alegre, e eu quero que você solte a sua voz. Temos poucos aqui, mas temos muitos. Este meu líder, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme! Firme nas promessas de Jesus. Vamos lá? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só os irmãos. Firme nas promessas do Senhor Jesus, pelo amor ligado com A cruz de Cristo. cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Eu quero ver as mãos, hein? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez o coro. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Ah, mas está muito fraquinho, amém?
você tem que cantar esse cântico muito na sua casa. Firme, firme, firme. Só assim, irmãos, nós vamos nos manter corajosos, fortes, esperançosos. A gente sabe que esse mundo não tem muito jeito mais não. Mas, apesar de sabermos, porque nós cremos nas promessas de Jesus, de que a principal delas é de que Deus vai renovar essa terra. É por isso que você tem que ter esse cântico sempre no seu coração. Por isso nós cantamos isto hoje e devemos cantar mais vezes. O próximo cântico nos dá a certeza de que, apesar de todas as coisas, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Meus irmãos queridos, Deus é o Senhor da nossa vida. Amém? Você ainda não deixou Deus ser o Senhor da sua vida? Eu vou repetir. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor deste universo. Deus é o Senhor da ciência. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Rei do universo. E a notícia que eu trago para você essa manhã é que Deus é o Senhor do universo, o Rei do universo, e nós somos seus herdeiros. Cante isso com muita segurança. Vamos lá? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. E nós cantamos. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Eu quero repetir essa estrofe. Eu quero pedir que o pessoal da mídia coloque mais uma vez essa estrofe. E nós vamos fazer suavemente e lentamente, porque isso precisa entrar no nosso coração. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do Agora canta com toda a força da sua alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso Ao bem. sempre ao bem, Eis o segredo. cintos em lemos, Ele manda. todos do além, Ele manda. Os anjos, descendo, trazem louvor, ecos da graça. ecos da graça, bênçãos do amor. Canta com a força da sua alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
esperança. Esperançoso, Viva na luz. vivo na luz. Quanta bondade. Quanta bondade tem meu Jesus. Com força. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e E o povo de Deus diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feliz sábado, queridos irmãos. Estamos vivendo nesses dias aqui na Associação Espírito Santense, e não só na Associação Espírito Santense, mas em todo o território da América do Sul, da divisão sul-americana, que envolve 8 países. Estamos vivendo o momento do projeto Caleb, e aqui no Centro-Norte, envolvendo os 46 distritos dessa associação, nós tivemos mais de 2.400 jovens trabalhando nesse projeto chamado Projeto Caleb. E aqui na Igreja Central não foi diferente também a atividade dos jovens, e nós queremos louvar a Deus pelos jovens da igreja, pelas atividades desses jovens, levando esperança para quem não tem, levando uma mensagem, atendendo a comunidade nas diversas áreas. E nós estamos aqui nesse momento também para louvar, para agradecer a Deus pelo cuidado. No dia de hoje, nós teremos batismos espalhados aqui pelas igrejas do Centro-Norte, amanhã à noite. Então, quero me unir a vocês em gratidão por esse trabalho, jovens dedicando os dias de férias para servir a Deus através do Projeto Caleb. Eu quero convidar você nesse momento para que, nessa oração intercessora, possamos nos colocar diante de Deus, ajoelhados, para adorar e reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Se ajoelhe comigo, por favor, se você pode. Se não pode, fique da melhor maneira confortável para você. Nosso querido Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta hora, pela juventude dessa igreja, não só aqui da Igreja Central de Vitória, mas de toda a América do Sul, jovens que dedicaram dias de suas férias para poder Te servir, atendendo a pessoas carentes, necessitadas, levando também esperança através da Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado por esse projeto que tem trabalhado para salvá-los de dentro e também para buscar aqueles que estão fora e que precisam de uma mensagem de esperança, de uma expectativa melhor. Querido Deus, estamos aqui na Tua casa, todos somos frágeis, todos somos limitados. Se há um grande problema que acometeu o Teu povo no passado, foi a questão da soberba, do orgulho, da altivez. Mas nós queremos pedir a Deus, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração que reconheça a nossa fragilidade e a nossa completa dependência que temos do Senhor. Querido Deus, nós temos aqui na igreja, e aqueles que também acompanham o culto de suas casas,
Ó Deus, temos pessoas que precisam de uma bênção especial por alguma enfermidade física, ou quem sabe alguma enfermidade emocional, uma angústia que toma conta do coração e não sabe por quê. Eu quero entregar, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui na igreja e que estão em suas casas, quero entregá-los em tuas mãos. Toma cada um, ó Deus, toma os idosos, aqueles que se sentem mais fragilizados nesse momento, cuida, ó Deus, dos filhos da tua igreja, abençoa também os adultos, abençoa os jovens, os adolescentes, os juvenis, as crianças. Toma a nossa vida, Pai, queremos viver para te servir, para fazer a tua vontade, e acima de tudo, queremos alimentar todos os dias a esperança de que Jesus voltará em breve, e quando Ele volte, que nós possamos estar preparados para o encontro com Ele, mas que não estejamos sozinhos, que estejamos com as nossas famílias e com os amigos que queremos levar também para o céu. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos e pedimos essas bênçãos hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado, Pastor Luiz, pelas palavras, pela oração. Queremos desejar a todos bom dia, feliz sábado a vocês que estão aqui conosco, a vocês que estão nos acompanhando nesta manhã, onde quer que você esteja. É um prazer poder compartilhar com você, contigo, a palavra de Deus. Eu estava assim, expectante, porque nesse ano de 2021, eu ainda não preguei nesta igreja. Hoje é a primeira vez em 2021. E eu gosto muito de compartilhar a palavra com vocês, com nossos amigos que estão distantes, e poder aprender, porque toda vez que nós estudamos a Bíblia para pregar, o primeiro a ser alcançado somos nós mesmos. Enquanto o pastor estava orando aqui, nós estávamos recebendo um pedido de oração ali. Nós temos aqui uma família, e a mãe Luísa esteve conosco aqui, pedindo pelo seu filho Benício, de 4 anos, que está internado aqui em Vitória, e ele está com tumor acredito no estômago, né? Então, nós queremos pedir à igreja que lembre dele, Benício, o nome dele, dessa criança, vai iniciar a quimioterapia, mas que Deus possa ter misericórdia dele e de sua família, nesse mundo tão desafiador, tão triste, onde uma criança de 4 anos tem que fazer quimioterapia. Então, eu peço a vocês que orem por ele, e eu, assim mesmo como nós estamos, queridos, quero convidar você a orar. Você também que está nos acompanhando, sentadinhos mesmo, vamos nos interceder por ele. Santo Deus e eterno Pai, nesse mundo mau, Senhor, nós não sabemos a saída, não sabemos, ó Pai, a solução para os problemas, mas confiamos em Ti, Senhor Jesus, e por isso pedimos por essa criança, pelo Benício que está hospitalizado, entregamos a vida dele, que o Senhor deu há pouco tempo, para que essa vida continue na Tua presença e ele possa ser curado. Nós confiamos em Ti, ó Pai, e fazemos isso de acordo com a Tua vontade, que ela possa predominar sobre o nosso pedido. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de nós pegarmos a Bíblia, eu quero agradecer a Deus e a vocês que estão nos acompanhando. Nós tivemos a informação aí que sábado retrasado, eu não tenho a informação de sábado passado, mas sábado retrasado nós tivemos 14 mil aparelhos ligados em algum momento no culto do sábado, que é um número muito maior do que o que nós podemos colocar aqui. 14 mil espectadores únicos, como dizem, né? Então a gente fica feliz por poder de alguma forma alcançar muitas pessoas. Nós temos uma lista de pedidos, inclusive de estudos bíblicos, e eu peço que você coloque o nosso WhatsApp, por favor. Nós temos pessoas que pediram estudo bíblico para nós da Alemanha, outro do Japão, e encontraram de alguma forma o nosso canal e pediram estudos bíblicos. Então nós somos gratos a Deus
porque a obra da Igreja Central de Vitória está sendo direcionada também a estas pessoas. E eu peço a você que acompanha, que você que está nos acompanhando, eu nunca pensei que ia fazer isso. Até acho ruim fazer isso, mas depois eu entendi o porquê. Dê o seu like. Aí eu entendi o seguinte, que quando você dá o seu like, você impulsiona o vídeo para que ele apareça na tela de outras pessoas. Então é uma forma de você colocar o vídeo em outro lugar. Eu sempre vi aqueles vídeos e falava, poxa, mas eles ficam pedindo esse like, né? Que coisa desagradável. Mas depois eu fui entendendo no que diz respeito ao evangelismo, no que diz respeito ao alcance. Se você fizer um comentário embaixo, se você der o seu like, se você compartilhar, outras pessoas vão receber e a nossa pregação, a mensagem vai aparecer na tela de outras pessoas de repente que não conhecem, mas que vão ter a oportunidade. Ok? Muito bem, amigos, você trouxe a sua Bíblia nesta manhã. Gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Em um livro conhecido, o livro de Neemias, uma história conhecida. Inclusive, algum tempo atrás, nós estudamos a lição da escola sabatina, Esdras e Neemias. Vocês se lembram? E pudemos estudar um pouco sobre o que aconteceu e como se deu a história há tanto tempo atrás, a respeito do livramento de Deus, o seu povo. E a respeito também da história do povo de Deus depois do cativeiro. Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês, que eu achei muito significativa para nós. Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, capítulo 4, quarto capítulo. Vou aqui de forma bem sucinta, objetiva, vou fazer uma breve review histórico para nós entendermos um pouquinho mais, ok? Nós sabemos o seguinte, que Deus nunca quis ter um rei. A vontade de ter um rei no povo dele foi do povo. Primeiro teve Saul, que nós entendemos que infelizmente durante um tempo andou com Deus, foi fracassado depois. Depois veio Davi e depois Salomão. Depois de Salomão o reino dividiu, reino do norte e reino do sul. E aconteceu muitas coisas. Depois, posteriormente, o reino do norte se acabou, as 10 tribos foram totalmente destruídas, porque durante todo o tempo os reis do reino do norte, porque houve 2 reis, um do reino do norte e outro do reino do sul, todos os reis do reino do norte foram corruptos e levaram a nação para uma direção tão distante que ela acabou se perdendo totalmente. Também nós conhecemos então a história de Judá, do reino do sul, e nessa história tivemos reis bons e reis ruins, vários, inclusive estamos estudando alguma coisa a respeito disto no livro de Isaías, agora na escola sabatina. Tivemos reis maus, né? Como Acás e outros mais. Mas durante esse período de apostasia, o povo de Deus, agora voltando um pouquinho na época de Daniel, por volta do ano 605, como nós sabemos, está descrito em Daniel 2, o povo de Deus foi invadido, Jerusalém foi invadida, a nação foi invadida, e aconteceu do povo de Deus se tornar cativo. O povo de Deus se tornou cativo, inicialmente em Babilônia, e ficou lá, o povo foi espalhado, e nós conhecemos a história de Daniel, Nabucodonosor, que foi um grande rei, um grande administrador. Ele pegava os líderes de cada nação, levou Daniel, levou seus amigos, e o povo ficou cativo. E nós sabemos que durante 70 anos, o povo de Deus ficou cativo
na Babilônia. Depois nós temos então, segundo a estátua, a cabeça de ouro e os peitos eram de quê? Qual material? Prata. E qual império representava nos peitos? O Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa tomou conta, vamos dizer assim, do mundo antigo, naquela época. E então nós temos ali o final do Império Babilônico. E nós temos então o decreto para que o povo voltasse. O rei Ciro tinha um outro método de lidar com os povos dominados. Então houve um decreto onde, isso no ano 539, quando houve a invasão da Babilônia, e já por volta do 538, 37, nós tivemos então o retorno do povo a Judá. Então houve esse retorno, e nesse retorno que o povo voltou depois do cativeiro, de 70 anos de cativeiro, Jerusalém estava destruída. Ela não foi alvo apenas de uma invasão. A primeira invasão em 605, quando Daniel foi embora, foi a primeira invasão, mas houve pelo menos 3 invasões. Destruição, tanto do templo, que significava a união e a espiritualidade do povo, não só do povo de Deus, mas todo o povo era representado pela sua religião. O templo era um dos primeiros, ou o primeiro lugar a ser destruído, o templo de Israel, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo que foi construído por Salomão, foi destruído, totalmente destruído, e posteriormente também, ou junto, simultaneamente, a cidade que estava, Jerusalém, no monte de ruínas, destruída. E aí então nós vemos, assim de uma forma bem objetiva, alguns profetas foram levantados para direcionar novamente o povo de Deus à união, a reconstruir a sua cidade, o seu templo, a sua religião, voltar no foco e se preparar para o Messias. Nós encontramos aí, eu estou fazendo assim bem pontual e resumido, mas temos aí Esdras, voltou também, e então começou a promover a reconstrução do templo. Mas neste retorno, por algumas ocasiões, o povo de Deus abandonou a construção do templo, depois do cativeiro. Deus levantou outros homens, como Ageu, que veio e disse: olha, nós não podemos morar em boas casas e o templo de Deus destruído. Então não podemos só cuidar das nossas coisas e reconstruir as nossas casas. Temos que voltar e reconstruir o templo de Deus. Temos também Zacarias, um outro profeta nesse período, que apelou o povo: vamos reconstruir, vamos voltar o foco, porque nós temos que estar unidos, somos o povo de Deus. E então, citei aqui pelo menos algumas paralisações. A cidade começou a ser reconstruída no ano 537, quando eles retornaram. Depois, no ano 522 a.C., houve uma grande paralisação. Depois, 522 anos depois, voltaram a construir. E aí então nós temos um período de indas e vindas de reconstrução da cidade. Nesse contexto aparece Neemias, um homem de Deus, um funcionário do rei, que ficou totalmente sensibilizado pela condição do seu povo. É interessante que Neemias nasceu no cativeiro babilônico, nunca tinha estado em Jerusalém, mas ele se informou como está a nossa cidade, como está nosso povo, como está a nossa religião. E foi informado a ele que o povo estava desanimado, que a reconstrução do templo havia iniciado e parado várias vezes, e que a cidade de Jerusalém estava ainda um montão de escombros. E ele tomou um propósito na presença de Deus de falar com o rei, para que então pudesse retornar e motivar e reorganizar a reconstrução da cidade. Assim ele fez, como eu disse, do resumo, né? Assim ele fez e voltou então, isso por volta já bem depois do ano 444, ele retornou então a Jerusalém com o propósito de levar
o povo dele ao foco novamente, ao foco espiritual, ao retorno da reconstrução da cidade. Todo o povo onde tinha a sua capital destruída era considerado sim um povo destruído, mas obviamente quando ele novamente retornou, pegou cartas, pegou autorização do rei para a reconstrução, mas aquilo não foi o bastante, porque muita oposição aconteceu. Nós vimos isso na lição, muitas oposições internas e externas, e eu queria refletir um pouquinho sobre isso. Mas o certo, o que era certo? Que havia a necessidade de retomar o foco da pregação da mensagem judaica, depois judaica cristã, mas inicialmente retomar o foco do exemplo judaico para o mundo, preparando para o Messias que viria depois. O povo unido poderia ser um instrumento, o povo separado, destruído, com a sua capital em ruínas, não tinha efeito sobre aquela região, mundo antigo. Então, ele, sensibilizado pelo Espírito Santo, voltou. E nesse retorno, então, nós encontramos aqui, no capítulo 4 de Neemias, alguns detalhes a respeito desse grande objetivo de reconstrução da cidade de Deus. Sem dúvida, este foi um homem, um grande líder. Neemias foi um grande líder. E eu queria abrir um parênteses com vocês agora, para mencionar alguma coisa. Porque o povo de Deus sempre, vez ou outra, mas assim nunca teve uma linha linear, né? O povo de Deus sempre passou por perseguições, sempre teve oposições, e a crise é quase que um sinônimo de crescimento quando se diz respeito a cristianismo. Crises e crises sempre houveram. E nesse contexto Deus levantou homens e mulheres para lembrar ao povo qual caminho deveria seguir. E Satanás levantou homens e mulheres para fazer o povo perder o foco, para fazer o povo desanimar, para fazer o povo de Deus e a sua igreja desistir da missão. Veja o capítulo 4 aqui, eu vou ler alguns versos aqui, alguns trechos. Diz assim, verso 1: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? São perguntas aqui bem sarcásticas. Eu quero notar primeiro com vocês que toda vez que o povo de Deus procura fazer um projeto, a ira do inimigo se levanta e contagia outras pessoas. Aqui foi citado o povo de Samaria, porque nós sabemos também que na reconstrução do templo, os samaritanos se voluntariaram para participar, mas Deus diz que eles não deveriam, porque a obra do Senhor é santa. Amigos, isso nos ensina uma lição para a igreja. Aqueles que estão à frente devem ser sim consagrados, devem ser consagrados. Nós não podemos pedir para alguém simplesmente que está fraco na fé, e isso podemos correr o risco. A pessoa está fraco na fé, a gente vai dar uma função, um cargo para ele na igreja, para ver se ajuda. Isso na verdade não ajuda. Quem está à frente deve ser consagrado, e o povo samaritano não estava consagrado quando se colocaram à disposição, por causa da mistura. Muitos haviam se misturado com outros povos, havia cultos pagãos, e eles
não estavam consagrados para se envolver em algo tão santo que era a construção do templo, a reconstrução do templo. Então, quando eles viram a reconstrução da cidade também, diz a palavra de Deus que acendeu a ira. E eu pergunto a vocês, quem se irou contra a mulher? Diz a palavra. Quem foi? Satanás. Você tem alguma dúvida que Satanás procura as oportunidades para destruir a igreja de Deus? Para anular a missão da igreja de Deus? Você tem alguma dúvida que o inimigo de Deus não utiliza, por exemplo, uma pandemia tão terrível como nós estamos vivendo também, e até digo, principalmente, para destruir os filhos de Deus, para tirar o foco da igreja de Deus? Desta mesma forma, aconteceu no passado, e acontece constantemente. Veja só, olha que coisa interessante, quando ele diz assim, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, isso não é só ira, isso aqui é um escárnio. O inimigo de Deus, ele não quer destruir a igreja, simplesmente. O inimigo de Deus quer desmoralizar a igreja, para que a sua pregação fique sem efeito. Por isso o nosso testemunho pessoal é tão importante. Por isso a forma que nós nos portamos mediante os desafios do mundo hoje é tão importante. Veja coisa interessante. Olha qual é o método, verso 8, eu vou ler aqui, ó. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Suscitar o quê? Confusão. Quem é a mãe da confusão? Babilônia. O inimigo hoje em dia trabalha para que haja confusão doutrinária dentro do povo de Deus. Por isso que vez ou outra se levanta aqui e acolá homens e mulheres falando de vontade própria, não do Espírito Santo, trazendo confusão. Mas o remédio à confusão é a verdade. É o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Nesse mundo de crise que nós vivemos, só há uma forma de nos prepararmos para a vinda do Senhor, é buscarmos sua palavra, a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus nessa crise que está passando? Como está a tua comunhão? Veja só, embaixo aqui, verso 10, vou ler um trechinho também, diz assim, olha. Então disse Judá já era, aqui é um comentário, até então nós temos comentário daqueles que estavam de fora criticando. Judá já era um daqueles que estavam trabalhando. E eles disseram assim, ó, Judá disse, né? Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos o quê? Não podemos mais. Está difícil, fecha tudo, deixa, gente, para. Nós vivemos um momento difícil hoje na igreja, aqui no Brasil, e acho que em muitos lugares do mundo. Eu tenho um amigo em São Paulo que diz que todas as igrejas estão fechadas, pelo menos da associação dele agora. Amigos, é óbvio que temos que tomar todos os cuidados. É óbvio que nós temos que nos preparar, temos que tomar os cuidados de higienização, temos que tomar os cuidados de distanciamento, precisamos fazer isso faz parte. Mas nós não podemos deixar que o medo tome conta da igreja. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer. Então, o desânimo tomou o povo, pelo menos alguns importantes. E começaram a dizer, vamos parar, porque não dá mais para fazer. E eu vi algumas pessoas já há algum tempo dizendo, olha, mas como pregar o evangelho? Não tem mais como.
Amigos, foi aberta uma porta da oportunidade, da pregação do Evangelho. Quando esta igreja iria ter pessoas pedindo estudo bíblico na Alemanha e no Japão? Pergunta a você. Você, não precisa me responder, só pensa. Não teve mais oportunidades de trocar mensagem com parentes, muitas vezes que nunca tinha escrito, ou vídeos, ou mensagens bíblicas, ou estudos bíblicos. Comigo aconteceu assim, houve pessoas que eu não entrava em contato, mas por causa de tudo isso, eu comecei a entrar mais em contato. Portas da oportunidade. Veja que, nesse espírito, disseram, verso 11: porém os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Veja só, o objetivo final, amigos, do inimigo, não é nos destruir. Sabe qual é o objetivo final? É cessar a obra. É cessar a obra que Jesus deu à vida. E a tocha da luz chegou em nossas mãos. Mas pastores, estamos vivendo uma crise muito grande. É verdade. É verdade, igrejas fechadas. Existem associações que estão com problemas financeiros graves. Estamos vivendo uma crise. Mas a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos nessa manhã é o seguinte: será que nós vamos deixar que a obra seja cessada? E é interessante que diz assim, verso 12: quando os judeus que habitavam nas vizinhanças, deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. 10 vezes. A insistência, o inimigo de Deus é insistente. Olha que naquela época nem existia internet, para eles virem 10 vezes, 10, às vezes você recebe aqueles vídeos. Gente, eu vou fazer um apelo para vocês, gente, não fica compartilhando coisas que você não tem certeza. Eu, como pastor da Igreja Central de Vitória, recebo tanto, desculpa a palavra que eu vou dizer, mas tanto lixo religioso, que eu não sei se eu rio ou se eu choro. Amigos, não faça isso. Não faça isso. Tenha certeza do que você está mandando. Afinal de contas, se você está mandando é porque você quer que a pessoa leve a sério. Leia, pense, reflita. E se você não tem certeza daquilo, aquilo pode envenenar de vez de ajudar. Mas a crise estava estabelecida, como hoje também passamos por crise. O objetivo final era destruir o foco do povo de Deus. A missão da igreja estava confusa naquele momento, e hoje nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima, diz a palavra. Mas eu gostaria também, amigos, nem tudo eram notícias ruins. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como Deus agiu naquele momento. Veja só, quando Neemias ouviu toda aquela situação, que ele estava repentinamente ouvindo, e então chegou a ele essas informações, do escárnio, da perseguição das pessoas, ele tomou uma decisão. Diz aqui no verso 3, com aqueles que estavam contra Deus, estavam com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que eles edifiquem, se referindo ao povo de Deus, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Veja que escárnio, veja que esse é um povo muito pequeno para pregar o Evangelho. Quem somos nós? Talvez alguém possa pensar e até
rir do nosso povo por uma mensagem bíblica tão incomum, impopular. Se hoje quiséssemos uma igreja popular, nunca deveríamos pregar que as pessoas deveriam guardar o sábado. Isso é impopular. Se quiséssemos uma igreja popular, nunca deveríamos pregar que o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso devemos cuidar da saúde. Cuidar da saúde pode ser até moda, mas vocês sabem que a maioria das pessoas não querem fazer isso, e é impopular. E algumas pessoas escarneceiam, né? Não sei se fala assim, mas as pessoas zombam da nossa doutrina. Mas mediante a tudo isso, o servo do Senhor fez uma coisa, ou melhor, fez duas coisas. Vamos ver a primeira coisa que ele fez. Verso 4. Quando ele teve essa situação toda, verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Com quem ele foi falar? Com Deus. Cala o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Olha que coisa interessante, mediante a crise, o verdadeiro servo de Deus foi a Deus e falou: Senhor, estão fazendo isso contigo, não é comigo. Porque a igreja é o quê? São o quê? São os olhos de quem? A menina dos olhos de Deus, não é essa a expressão? Esta é a igreja. Esses dias eu estava vendo um material ali, e alguém disse assim, ó, agora a igreja acaba. Agora a igreja acaba. Agora a igreja... Quem falou isso foi um especialista financeiro ali. Ele disse: olha, agora acabou as igrejas, as pessoas não estão indo mais. Amigos, você acha que depois de mais de 2000 anos, ou melhor, se olharmos o povo de Deus, 6000 anos de crise, o povo de Deus nunca acabou? Você acha que uma pandemia que o diabo levantou vai terminar com o povo de Deus? Veja, nesse momento, Neemias foi a Deus, buscou a Deus, clamou a Deus, e disse: Senhor, eles não estão zombando de nós, estão zombando de Ti. Verso 9: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite, porque havia, sim, o perigo iminente de invasão desses povos que não queriam reconstruir-se a cidade. Além da oração, três coisas na verdade. Além da oração, eles também fizeram outra coisa. Colocar guardas nos remete à ideia de vigiarmos. Vigia de dia e de noite. Orai e vigiai, pois não sabeis o dia que o vosso Senhor vem. Então, nesse momento de crise, temos que orar e vigiar. Oração. Como é que eu faço oração? Eu tenho que ter momentos de oração, gente. Aquilo que não é programado, aquilo que não é planejado, não tem valor na sua vida. Se você faz de qualquer forma, se der, se não der, não tem muito valor. Se organize para ter momentos de oração. Se organize para ter momentos de estudo da Bíblia. Esse é o momento agora. Orar e vigiar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos estudar mais as profecias. Não é para ficar simplesmente trocando mensagens na internet, no WhatsApp, de vídeo de Walter Gate e outros mais aí que ficam escrevendo e mandando um monte de coisa que nós não sabemos exatamente o que é de Deus e o que não é. Temos que orar e vigiar. E o vigiar é estudar a Bíblia, é ler o Espírito de Profecia, é ler talvez algum outro comentário, mas tudo baseado na palavra de Deus. Temos que vigiar. E aí ele continua aqui, amigos: de dia e de noite havia necessidade de vigília.
E no meio daquelas crises, então, quando eles chegaram e disseram, olha, nós estamos na iminência da invasão, e não vamos, depois que Judá disse, olha, nós não vamos conseguir reconstruir essa cidade, vamos deixar tudo isso aí. Neemias tomou uma decisão, depois que ele ouviu, eu estou pulando aqui por causa do nosso tempo, mas verso 14, dá uma olhada aí. Depois que ele ouviu tudo isso, diz assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor. Espera aí só um pouquinho. Mediante aquilo, Neemias parou, ele convocou o povo a orar, a vigiar, e foi inspecionar aquilo que Deus havia feito, aquilo que já havia sido feito. E existe um pensamento que nós conhecemos, não temos que temer o futuro, a menos que nós nos esquecemos do que Deus fez por nós, quando? No passado. Veja, se você chegou aqui, você está na casa de Deus, isso já demonstra que Deus te manteve com saúde. Alguns aqui tiveram coronavírus, glória a Deus, estão aqui. Outros estão nos acompanhando, alguns até passaram por... Muitos falaram comigo, passaram terrivelmente por essa doença, mas o fato de você estar vivo, você estar viva, já é a oportunidade que Deus está te dando. Deus já fez uma obra tremenda. Olhe para isso, tudo que Deus tem feito, para que a dúvida seja tirada do seu coração, para que você avance, para que você coloque no coração, Senhor, já que o Senhor me manteve até aqui, porque existe um propósito para a minha vida. Essa semana eu fui visitar uma senhora, talvez esteja nos acompanhando aí. E essa senhora está se preparando para, com a graça de Deus, sábado que vem ela vai ser batizada aqui. Ela já tem uma certa idade, quase chegando ali aos 90 anos. E ela disse, pastor, tomei a decisão. Ela trabalhava até agora. Tomei a decisão. Deixei o trabalho, porque o trabalho eu tinha que trabalhar no sábado, e vou seguir a Jesus Cristo, vou ser batizada. Glória a Deus. Veja, meus amigos, Deus está trabalhando, e Deus nos protegeu até aqui. E uma pessoa de idade já considerável pôde refletir e dizer, eu preciso tomar a decisão. Eu não sei quantos anos você tem, mas com todo esse chacoalho que Deus fez no mundo, eu pergunto para você, o que mais falta Ele fazer para você tomar as decisões que faltam? O que mais falta Ele fazer? Porque a tua vida Ele preservou até agora. A tua vida Ele preservou até agora. O que mais falta? Então, olhou, inspecionou e disse, lembrai-vos do Senhor. E sucedeu, verso 19, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um com a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunha as lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com outra fazia o quê? Segurava a... Amigo, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, nós enfrentamos crise, temos que passar por ela, temos que passar, mas nós não podemos deixar o foco da pregação do Evangelho. No caso, a reconstrução do muro era a reunião do povo, era a reorganização do testemunho do povo e da importância do povo de Deus ali como instrumento de pregação aos povos ao redor. Então, com uma mão, nós devemos sim tomar todos os cuidados, devemos fazer aquilo que está no nosso alcance para proteger a minha vida, da minha família e da nossa igreja. Mas com a outra mão, nós não podemos largar o arado.
Porque o desejo final do inimigo não é nos destruir, é parar com a obra. É parar com a obra. E nós fomos chamados para levar esta obra, com a graça do nosso Senhor, até o dia que nós encontraremos pessoalmente com Ele. Amém? Glória a Deus. Até que possamos levantar a nossa cabeça e dizer: eis o nosso Deus, esse que nós aguardávamos. Quando acontecia tudo aquilo, eu sabia que, na verdade, indícios que Jesus estava vindo, que esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, a qual eu falava, esse é o nosso Deus. Portanto, amigos, sigamos em frente, sigamos em frente, porque crise nunca foi surpresa para Deus, e nunca foi o bastante para destruir a sua igreja, mas crise, por vários momentos, levou o povo de Deus a perder o foco da obra. Nós não estamos aqui por acaso. Você que está nos acompanhando, onde quer que você esteja, você não está aí por acaso, você não ouve essa palavra nesta manhã por acaso, é porque Deus tem algo a você, e Deus ainda tem algo a mim. Quando eu fiz essa visita na terça-feira, nosso irmão Deneval esteve conosco, e aquela senhora disse: não, pastor, eu vou me batizar. E sem dúvida eu disse a ela, com todo o coração, eu falei assim: irmã, eu não tenho dúvida que ainda Deus tem algo para você. Deus tem algo para a senhora. Deus tem algo ao povo de Deus. Porque eu pergunto a você, meu amigo, se nós nos calarmos, quem levantará a voz nessa cidade? Se o povo de Deus se calar, quem levantará a voz? Se o povo de Deus se amedrontar e abandonar o objetivo da pregação do Evangelho, quem levantará a voz? É certo que existe uma profecia que diz que as pedras clamarão, mas nós não precisamos deixar isso acontecer, porque nós somos vivos, estamos vivos, Deus nos preservou até aqui, nos está dando condição. Portanto, amigos, 2021 está à nossa frente, para que com uma mão a gente tome todos os cuidados, possa se proteger da melhor forma possível, mas que com outra mão nós não deixemos a obra terminar. Gostaria você, nesta manhã, você que está aí na sua casa, onde quer que esteja, você que está aqui dentro da igreja, gostaria de você de renovar os seus votos com Deus, porque nós estamos começando um ano. Eu estava pensando aqui, amigo, você sabia que janeiro já acabou? Parece que foi ontem que nós passamos aqui o ano novo. Acabou, o primeiro mês já terminou. Mas existe ainda um caminho a ser percorrido por mim e por você. Que este ano nós possamos, como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, olhar para este ano e dizer assim: este ano, mesmo sem eu ver, mesmo com a descrença da maioria das pessoas, com ou sem vacina, Deus pode e vai levar o seu povo até o fim. Ele vai guiar o seu povo. Ele vai manter a igreja central de Vitória, vai manter você onde você está, não importa de que igreja você é, se você se entregar plenamente ao cuidado de Deus esse ano e colocar os pés na água. Orar, vigiar e trabalhar. Eis o segredo do sucesso para toda a crise. Nesse momento vamos ter uma mensagem musical. Eu gosto muito desse hino. Convido a você que você cante o hino, porque ele é uma declaração de aceitação da presença de Deus e do plano de Deus para a nossa vida. Depois nós vamos orar juntos. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé.
para que nós possamos reafirmar o que vamos cantar de pé, em prontidão. Alegremente. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança, prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desista. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Marta. O resultado final foi o término do trabalho. O povo confiou, seguiu em frente e Deus abençoou. Você que foi chamado para ser membro desta igreja, Igreja Central de Vitória, você que está nos acompanhando aí, mesmo à distância, você agora também é membro da nossa igreja, já estou dizendo, tá? Eu quero dizer que nós fomos chamados para ser luz aqui nessa cidade, nesse estado, e para assim mostrar ao mundo a direção que devem ir. Somos fracos, incapazes, mas existe um Deus que é forte e capaz. Quero orar com você. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, queremos lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chamou, vasos imperfeitos, mas o Senhor nos chamou e nos capacita a pregação da Tua palavra nessa terra. Por favor, Senhor, novamente pedimos, ó Pai, que o Senhor levante as nossas cabeças caídas, os nossos joelhos trôpegos, o nosso desânimo seja transformado em ânimo, e com a fé em Cristo, seguindo, ó Pai, a Tua orientação e os cuidados que nós devemos tomar, possamos seguir em frente e não abandonar a Tua missão nessa terra. Que esta igreja que está aqui, a igreja que está espalhada no mundo, nos acompanhando agora, possa sim, ao ouvir esta mensagem, saber e ter a certeza que existe um Deus que vai nos abençoar nesse ano que está nascendo. Que nós possamos ser o Teu instrumento, ó Pai, pela Tua misericórdia nesta terra, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Louvamos a Deus pela belíssima programação, pela mensagem que o pastor nos trouxe e também pela equipe de louvor. E nesse momento, continuando a nossa adoração, vamos convidar os diáconos para nos dar a oportunidade de devolvermos o dízimo e doarmos nossas ofertas. Porque devolver o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte do que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. O dinheiro não é uma má coisa, o dinheiro é neutro. Depende do que nós fizermos com ele. Por isso, esta é a oportunidade. E assim, nós, quando somos capazes de devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, estamos reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. Os diáconos estão autorizados a percorrer, a recolher as ofertas, porque cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E você, que está nos assistindo, também tem a oportunidade de participar desse momento de louvor a Deus, através do QR Code, através do aplicativo CVMI. Nós podemos tornar a obra de Deus grande. Que Deus nos abençoe. Mais perto quero estar, Senhor, de Ti. Feliz sábado a todos vocês que estão aqui presencialmente. Feliz sábado a todos vocês que estão aí na sua casa, também querendo que o Senhor esteja perto do seu coração. Que bom estarmos aqui, juntos. E agora está começando a nossa escola sabatina. Lembrando para vocês que aqui estão, que temos todas as classes funcionando no Colégio Adventista, no CAV, aqui ao lado. Os nossos jovens, nós temos então as classes para você aqui embaixo, na nave da igreja, também para os da terceira idade. E para as nossas crianças, as classes também já estão funcionando, apenas o hall que ainda não está funcionando. As demais classes, todas estão em funcionamento. Nesse momento, então, vamos para o nosso informativo mundial das missões. Acompanhe na sua tela.
Informativo Mundial das Missões. O melhor dia de Ivan. Ivan tinha 22 anos quando teve um dia muito difícil. Mas como eu disse no título dessa história, será o melhor dia de sua vida. Entenda. Primeiro ele brigou com a sua mãe. Depois foi expulso do apartamento que morava. E na universidade foi mal em uma prova. Mais tarde, um policial confiscou sua carteira de motorista por causa de muitas multas por excesso de velocidade. Ivan teve que ir naquele dia até o tribunal e o juiz o informou que ele precisava pagar as multas ou seria preso. Enquanto o juiz falava, lembranças sobre o que havia aprendido sobre o fim do mundo surgiram na mente de Ivan. Na adolescência, sua mãe havia sido batizada na igreja adventista e lá ele aprendeu sobre o julgamento de Deus. Mas ao entrar na faculdade, Ivan havia se esquecido de Deus e por isso percebeu que Jesus o chamava naquele dia. Ivan conseguiu pagar a multa e pôde voltar para casa, mas no dia seguinte uma febre o acamou por 3 dias. Então ele percebeu que mais uma vez Deus o chamava e decidiu ler um pouco sua empoeirada Bíblia. Ao abrir a Bíblia, ele leu: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ivan percebeu que estava colocando os estudos e até a família antes de Deus, e por isso decidiu voltar aos caminhos do Senhor. Ele foi batizado na igreja adventista e hoje estuda para ser pastor na Universidade Adventista Zaokskai, na Rússia. Ainda em Kazan, na sua cidade natal, Ivan criou um clube fitness de sucesso que alcançou adultos e crianças. Todos os verões ele retorna a Kazan para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde e também serem boas cidadãs. Ivan não tem lembranças ruins daquele fatídico dia. Para ele, foi o dia que Deus o chamou para a salvação. Atualmente, a Escola Adventista Cristã Zaokskai funciona em instalações da Universidade Adventista da cidade. Parte da oferta ajudará as crianças dessa escola a terem suas próprias salas de aula. Sejamos liberais. E dando continuidade, então, aqui na nossa escola sabatina, nós temos aqui hoje o professor Alan e também a professora Alexandra. O professor Alan, ele que é responsável pela escola sabatina aqui na Igreja Central de Vitória. E a Alexandra, ela, além de ser a esposa do nosso primeiro ancião, ser o braço direito aqui na igreja também, ela ajuda na parte evangelística dessa igreja, ajuda também em vários departamentos aí, ela está nos apoiando. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Alain. Bom dia a todos que nos assistem e os que estão aqui na igreja nesse momento. Vamos então começar orando ao nosso Deus, pedindo que Ele esteja nesse momento aqui. Continue conosco. Alexandra, ora pra gente. Oro sim. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, pedimos que o Senhor continue conosco, que o Teu Espírito possa nos ajudar a compreender as Tuas promessas, a palavra de Deus para as nossas vidas. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Nesse trimestre, nós estamos então com esta lição aqui, que fala sobre o profeta Isaías e traz consolo aos nossos corações. E nessa semana, o verso dessa semana é um verso muito bonito, né? Que está escrito lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim: um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Aí diz aqui: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lindo, né? O nome de Deus, e Deus é tudo isso e muito mais.
E eu gostaria de começar aqui falando justamente sobre esse verso. Em qual contexto histórico e profético, Alan, esse texto foi mencionado? Cíntia, essa profecia que está nesse verso, no nosso verso para memorizar dessa semana, é uma das profecias mais sublimes, uma das profecias messiânicas mais sublimes que nós encontramos na Bíblia. E essa profecia ela se torna ainda mais sublime quando nós entendemos o contexto histórico em que ela foi dada. Se nós pegarmos o livro de Isaías, como nós fizemos nas últimas semanas, né? Nós notaremos que o capítulo 8, o contexto ali é um contexto de crise política, de crise moral, de crise religiosa. O contexto histórico ali é o ponto mais degradante da dinastia davídica. O rei ali é um rei Acas, um rei ímpio, é um dos reis mais ímpios que subiu ao trono de Judá. E esse rei então ele faz tudo o que não deveria fazer. Nós estudamos na semana passada que esse rei ele ignorou por completo o alerta de Deus, o alerta que Deus deu mediante o profeta Isaías. Ele recusou completamente pedir qualquer orientação a Deus, recusou ouvir qualquer orientação de Deus e se dirigiu para um caminho totalmente oposto, que foi o caminho de consultar ídolos, consultar até mesmo os mortos, né, através de médiuns, coisas que Deus declarou expressamente na sua palavra, que é onde o pecado abunda, a graça ainda é mais sublime. Deus vem então e dá essa promessa de libertação ao seu povo, mesmo diante de uma crise de degradação sem precedentes. Deus chega ali, não obstante todos os alertas que Deus fez no capítulo anterior, de que o povo sofreria sim as consequências, mas é interessante nós notarmos que o capítulo 9 já começa com mas, né? Mas o povo, esse povo que está na escuridão, e ele cita, quando nós pegamos lá em 2 Reis 15, 29, nós vemos que a região da Galileia, a região mais ao norte do reino de Israel, foi justamente onde começou a invasão veio primeiro, e lá no Novo Testamento nós vemos o ministério de Cristo se iniciando justamente, né, a libertação vindo justamente agora pelo norte, pela região da Galileia. Então esse é o contexto, é isso que faz as profecias ser ainda mais sublime quando nós entendemos o contexto político e histórico que ela foi dada. Só para acrescentar, é como que Deus sempre tem um plano para resgatar o seu povo, a despeito do seu distanciamento do povo, de sua infidelidade, mas Deus quer salvar. Deus sempre providencia uma forma de resgatar novamente o seu povo e a sua fidelidade. Deus, Ele quer nos ver livres, Ele quer nos ver libertos do pecado. E aí eu faço uma pergunta para você que está aí nos assistindo neste momento. Uma pergunta desafio que vai estar aí na sua telinha também. A pergunta é, para você, o que significa ser livre em Cristo? Ok? Para você, o que significa ser livre em Cristo? E a gente vai estar lendo algumas das respostas que vão estar aparecendo aí na telinha. A gente vai estar lendo aqui também ao vivo. E eu quero agora perguntar para a Alexandra, essa profecia do capítulo 9, verso 6, da qual a gente abriu hoje aqui de manhã, aponta para um menino, né? Um menino prometido. Mas como é que a gente sabe que é um Messias mesmo? É um Messias verdadeiro, Alexandra? Então, vamos só assim contextualizar rapidamente. Eu acho que eu tenho um tempinho, né? 3 minutos. Então vamos lá. Como o Alan estava falando, né? Essa profecia messiânica dada 700 anos antes da vinda de Jesus, de iniciar o ministério de Jesus, do nascimento de Jesus. E Isaías, ele percebeu que o povo de Deus estava imerso numa escuridão espiritual, né? Que tudo aquilo que estava acontecendo era fruto disso, desse distanciamento, dessa consulta ao ocultismo que nós vimos na lição anterior, né? Eles estavam consultando espíritos familiares, entre aspas. A gente sabe muito bem que é o próprio inimigo de Deus que estava por trás disso, né?
E aí, Isaías se deu conta disso, que era essa escuridão espiritual. E quando a gente vai em Isaías 9, queridos, logo no início, que Alain inclusive falou, verso 1, fala que a terra de Zebulon e de Naftali estava imersa em isso tudo. Essa apatia, essa escuridão, essa infidelidade. E o ministério de Jesus começa nessa região ali, perto do mar da Galileia. E a gente percebe que até o verso 6 em diante, inclusive, todos esses versos eles estão conectados. É como se fosse uma pergunta e uma resposta. E a gente observa isso no verso 2, quando Isaías fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, ou seja, havia um remanescente. Havia um pequeno grupo que ainda se mantinha fiel e viu uma grande luz. Quem é esta luz? A resposta está lá no verso 6, né? Porque o menino nos nasceu, que é o verso áureo. E a gente percebe também que aqui no verso 5, ele está falando de um período de guerra, num período de sangue, num período de morte. Mas ele está dizendo aqui, olha, um menino está prometido, haverá libertação, haverá uma luz, há uma luz no fim do túnel, né? Então esse é o processo, o plano de Deus para libertar. E uma outra coisa, Cíntia e Alan, Deus vai por etapas, né? A gente viu isso na lição. Deus vai mandando por etapas, mas Ele vai permitindo que o seu povo sofra as consequências. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e Deus não interfere no nosso direito de escolha. Ele não interfere. Então Ele ia permitindo que o povo fosse sofrendo as consequências desse distanciamento espiritual. Muito bem. Liberdade, Deus quer nos dar liberdade. Comente lá no nosso chat para você o que significa ser livre em Cristo. E eu já vou lançar aqui um segundo pergunta-desafio para você. Tem um verso muito conhecido, que é João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, Deus não emprestou, Ele deu. E eu gostaria que você pensasse na profundidade desse ato de Deus e comentasse lá no nosso chat para você o que a vinda de Cristo a este mundo revela sobre o caráter de Deus. Comente no nosso chat e a gente vai estar daqui a pouco comentando os seus comentários aí no chat também. Agora eu tenho uma pergunta um pouco capciosa aqui para o Alan. Alan, a gente viu que no verso áureo de hoje diz que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é o príncipe da paz. Agora me explica, Alan, como é que Ele é um príncipe na paz no meio dessa confusão, dessa guerra, tudo que a gente vive nesse mundo? Essa é uma pergunta bastante interessante, né, que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, literalmente, né, porque como que você compreende Cristo como príncipe da paz, como, né, Isaías declara aqui expressamente, que um dos títulos que ele receberia seria príncipe da paz, e aí as pessoas julgam assim, mas Cristo já veio e cadê essa paz, né? E aí muitos jogam isso como interpretação futurista, falando assim, não, isso aí só vai se concretizar na sua segunda vinda. E fica naquela dúvida, né? Não, isso será que é só quando ele vier pela segunda vez? Será que, né, essa paz pode ser desfrutada hoje? E aí, para a gente responder essa pergunta, Cíntia, eu acho que nós temos de analisar, primeiramente, o que Cristo falou sobre essa paz, né? Se nós formos lá no Evangelho de 2 João, João 14, 27, e eu gosto muito desse verso na nova versão transformadora, que ele fala o seguinte, Cristo diz assim, nessa tradução, né? Ele fala assim, olha, eu vou deixar um presente para vocês, a minha plena paz. E ele diz assim, olha, essa paz que eu dou, o mundo não consegue dar, o mundo não pode dar. Então a gente vê o seguinte, olha, é uma paz plena,
E é uma paz que o mundo não consegue dar. Porque se a gente for analisar o conceito de paz como nós, geralmente, né, como a nossa sociedade, nosso mundo geralmente associa o conceito de paz, nós veremos que é um conceito vago e inatingível. O mundo nunca teve paz, né? Inclusive tem até aquele ditado aí, pelo menos que é conhecido desde o século 5 ou 6 da nossa era, que fala assim: se você quer paz, se prepara para a guerra. É a famosa paz armada, né? Olha, se você quer paz, você tem que se mostrar forte, você tem de colocar medo nos outros para que os outros então não se levantem contra você. É a famosa paz armada. E Cristo vira e fala assim: olha, a minha paz é plena e não é como o mundo a dá. E aí Cristo vira e fala assim, outra coisa interessante no final: olha, então por isso vocês não fiquem com medo. Veja, então a paz de Cristo não é a paz que é a ausência de conflito ou de crises ou de guerras. É a paz que tira o medo. E aí a gente vai e tenta entender o seguinte: de onde é que vem o medo? Né? Já Cristo falou assim: olha, vocês não tenham medo que eu estou deixando a minha paz. E aí a gente pega de onde é que vem o medo. Qual é a primeira vez que a Bíblia menciona o medo? É lá em Gênesis, não é isso? Quando Adão e Eva pecam e eles se escondem. Por que eles se escondem? Porque eles sentem medo. Adão diz para Deus: olha, eu me escondi porque eu senti medo. Então o medo vem da separação de Deus. Então a paz de Cristo é, antes de mais nada, é a reconciliação que Ele faz mediante o seu sacrifício de nós com Deus, né? Essa é a paz. É uma paz que transcende então o entendimento que nós comumente atribuímos a ela, né? O conceito que o mundo atribui. A paz de Cristo, que é o seu sacrifício, a paz plena, é a paz antes de tudo da reconciliação. É uma paz muito mais interna e interior do que uma paz externa. É uma paz que você sente a ausência de medo, de qualquer aflição, porque você sente a presença de Deus, você sente você reconciliado com Deus, e essa é a verdadeira paz. Ou seja, em meio à guerra, a gente pode ainda se sentir em paz, em meio a tantos conflitos, tantos sofrimentos que a gente passa nessa vida, porque todos nós passamos por conflitos e por tristezas. Mesmo assim, a minha paz vos dou, né? É o que Cristo nos diz, né, Alexandra? Eu quero comentar. Quer comentar? Pode comentar, Alexandra. Eu vou ver aqui o que o pessoal respondeu aqui, mas pode falar enquanto isso. Não, Alain foi perfeito. É restaurar esta aliança com Deus. Realmente é uma paz individual, uma paz pessoal. E o mundo não pode dar. Jamais. Só estar pertinho de Cristo, né? Só Ele. Eu vou ler aqui algumas respostas, algumas participações no nosso chat. Aqui diz o seguinte, da pergunta número 1, né? Para você, o que significa ser livre em Cristo, ok? Então aqui, a Georgina da Silva falou o seguinte: é ter Cristo no coração. A Maria Nogueira disse: é reconhecer que temos a nossa vida presente em Cristo. Gabriel Araújo disse: liberdade em Cristo é ser livre para sonhar, ter a liberdade em vários aspectos. O Davi Tomás disse o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Ser livre em Cristo é conhecer a vontade de Cristo para as nossas vidas, pois Ele sempre quer o melhor para nós. A Ruth Ribeiro disse o seguinte: ser livre em Jesus é ser livre do jugo do pecado. E como esse jugo muitas vezes quer nos acompanhar, né? Quer nos lembrar que somos pecadores e tudo. E a gente tem que lembrar que é pecador, mas a gente não pode ficar se autopunindo por isso. A gente tem que lembrar que nós somos livres em Cristo e falar: sai para lá, porque Cristo é o meu libertador. Emilce Alves disse o seguinte: para mim é ter esperança, paz e ter certeza na salvação. Isso é ser livre. E a Wanda Azevedo ainda diz que ser livre em Cristo é deixar as coisas de lado, as coisas do mundo, e deixar Cristo morar em nosso coração. Cada dia um renascimento. Olha só que bonito, é isso mesmo, né? Cada dia nessa vida é uma luta, e a gente estar com Cristo é assim. Agora, falando em luta, Alexandra, lá no capítulo 9, 10... relata muitas lutas ainda, muitas provações que o povo de Deus iria passar.
Aí a minha pergunta para você, que não é menos capciosa do que do Alain, é o seguinte, a pergunta que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Os sofrimentos que iam vir sobre o povo de Deus, é castigo? Deus castiga eles? O que era isso? Jamais, não é, pessoal? Jamais. O que acontece, Cíntia, é que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento pleno. Deus desejava isso do povo. O que estava acontecendo é que, quando você se afasta da luz, você vai para onde? Só tem dois lados. Você vai para o mundo das trevas. E aí você começa naturalmente gerar em você uma altivez, uma soberba, achar que a prosperidade vem dos seus próprios esforços. E é isso que estava acontecendo com o povo. Mas Deus insistia que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Eu disse na minha pergunta anterior e repito, todos os dias eu faço escolhas, todos nós fazemos, todos os dias. Inclusive a escolha de amar a Deus. Inclusive esta escolha. Porque amar a Deus é uma escolha. Amar a qualquer pessoa é uma escolha que eu faço. E esta escolha foi delegada a nós por nosso Deus. E nisso Ele não interfere. Então, se eu faço más escolhas, eu vou sofrer as consequências dessas más escolhas. É o fruto, né? Então é isso que acontece. Deus não castiga o ser humano, muito pelo contrário. Deus sempre providencia um plano de resgate com muito amor, o mais puro amor. É interessante essa questão aí, quando a gente está conversando justamente sobre o castigo de Deus, a ira de Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas com um sotaque humano, né? A Bíblia não é um ditado que Deus escreveu ali, que ditou na sua linguagem para o ser humano, não. Ele inspirou e os seres humanos, inspirados por Deus, escreveram. Então a gente tem que saber interpretar essas questões de que, quando a Bíblia menciona em a ira de Deus, né, que senão a gente vai começar a entender Deus assim como se fosse nós mesmos, né? Assim, a gente vai aguentando, agora minha paciência acabou, agora eu fiquei com raiva, vou agir na raiva. E Deus não é dessa forma. Deus não age com raiva ou com ira, ou até mesmo literalmente, na literalidade. É até errado a gente imaginar que Deus em algum momento Ele se ira de fato, como nós nos iramos ou ficamos com raiva ou agimos no momento da raiva, né? Posso falar só mais? Isso mesmo, Alain. E uma outra coisa também. Já vieram me perguntar, e eu acho que com vocês também, se o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, Cíntia. O que acontece é que Deus não muda, Ele é o mesmo no início e no fim. Só que no Antigo Testamento não havia uma compreensão plena de Jesus. Então as coisas eram atribuídas a Deus, inclusive o castigo, inclusive as consequências ruins. As pessoas, os povos atribuíam a Deus. Não havia uma compreensão plena da vinda do Messias e também das obras satânicas. Isso se revela no ministério de Jesus. E eu acredito também, você como pedagoga, Alexandra, que Deus é um Deus muito didático. E Ele sabe, é que nem filho, né? Quem tem mais de um filho sabe que a gente não pode agir da mesma forma de um com o outro, porque cada um aprende de uma forma. Então, didaticamente, Deus, Ele agiu de uma forma com o povo do passado e, como você disse, eles tinham uma compreensão até ali, né, limitada. Hoje nós já temos uma compreensão maior, então didaticamente Ele age de uma forma, nos ensinar de forma talvez diferente do como Ele agia no passado, mas o Deus é o mesmo, né? E aí eu pergunto para você que está em casa, será que Deus usa a dor, o sofrimento, né, como instrumento para muitas vezes nos afastar de caminhos errados? O que você acha?
Comente aí no nosso chat. Será que ele usa a dor e o sofrimento como instrumento para nos afastar muitas vezes de caminhos errados que nós estamos seguindo? As dificuldades são obreiras de Deus, né? Dei uma dica aí. E a gente continua aqui com o Alain, seguindo ali em Isaías, no capítulo 11, ele fala sobre um reino pacífico do Messias, e também fala de uma restauração, a restauração de Israel, além da vocação dos gentios. Aí a minha pergunta é o seguinte: isso se refere à primeira vinda de Cristo, ou à segunda vinda de Cristo, que ainda vai acontecer, ou é as duas? Tem uma grande dúvida que já assola a humanidade desde os tempos pré o advento de Cristo, né? Pré o nascimento de Cristo. Inclusive, o erro dessa interpretação contribuiu grandemente para que o povo da época de Cristo rejeitasse Cristo, especialmente os líderes religiosos, porque há uma tendência de interpretar o ministério do Messias, o plano da redenção, como um evento único, e isso é incorreto. Nós temos de entender que o plano da redenção, ele é um processo histórico, ele não é um evento único. O plano da redenção executado mediante o Messias, mediante um ungido, que toda a Bíblia profetiza a respeito dele, ele não é um evento único. Por isso que quando nós encaramos o ministério do Messias, o plano da redenção, como um evento único, a gente encontra coisas que aparentemente são contraditórias, né? Como sofrimento do Messias, reinado do Messias, morte do Messias, eternidade do Messias. E aí as pessoas ficam assim: mas como é que pode ser isso? A mesma hora que fala que ele vai sofrer, ele é rei, enfim. Então o capítulo 11 de Isaías, na verdade, numa teologia mais ampla, ele justamente trata do ministério do Messias como um todo. Então ele engloba as duas, vamos assim dizer, né, as duas vindas do Messias. Tanto a primeira, ele vindo, habitando entre nós, sendo Emanuel, né, o Deus conosco em carne, em osso. E aí então o capítulo começa justamente com a profecia de que seria o renovo, o rebento, né, do tronco, o tronco aqui é justamente a dinastia de Davi, que Deus prometeu para o próprio Davi que não se afastaria dele, né? E então surgiu esse renovo, esse rebento, por ser descendente de Davi, como a Bíblia tinha profetizado, e nós temos várias referências, pelo menos 3 profetas, além de Isaías nós temos Zacarias e Jeremias, que profetizam também o Messias como renovo. E aí, então depois a gente vê aí no capítulo 11 dados que remetem claramente para a segunda vinda, para o mundo restaurado, para o novo céu e nova terra. Ou seja, tem uma dupla aplicação. Justamente. E isso acontece em vários textos bíblicos, onde tem uma dupla aplicação para o presente e para o futuro também. É isso mesmo. Alexandra, quer fazer algum comentário? Eu quero sim, rapidamente aqui, quando fala, né, raiz e renovo em uma só pessoa, né? Ou seja, a base e a transformação. E a própria lição fala que para ser completo o plano da salvação, precisaria dessas duas vindas de Cristo, né? A primeira que ele veio e esta próxima que nós estamos aguardando. Só mais uma coisa, assim, você destacou um ponto interessante aqui, Alexandra, justamente de ser o ramo e a raiz de uma só pessoa. Mateus, ele faz muita questão no Evangelho que ele escreveu em destacar esse ponto quando ele remete à genealogia de Cristo, e ao mesmo tempo que Cristo é o descendente, é o ramo de Davi, ele é a raiz, porque ele é o Criador e Adão é filho de Deus, então Adão também é filho, então ele é o ramo e a raiz de uma só pessoa, concretizando assim o ministério espiritual e realmente messiânico de Cristo. E assim, só mais um detalhe, no verso 2 do capítulo 11, Alain, que fala sobre o que vai repousar sobre ele, né? A plenitude de Deus. Lá em Apocalipse 1, verso 4, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude de Deus ali presente, habitando entre nós. Isso é maravilhoso.
Vocês estão vendo aqui que vai fluindo, né? A gente vai lembrando de textos e tudo mais, e é isso que é a Escola Sabatina, é isso que é o estudo da lição. Por isso, estude a sua lição em casa, que é muito bom a gente todos os dias ter esse contato com a Palavra de Deus, a gente vai lembrando, e a nossa lição acaba ficando mais rica quando a gente vai assim associando com outros textos da Palavra de Deus. E eu quero perguntar a você que está em casa, é a nossa última pergunta, desafio, e eu já vou ler aqui a resposta das outras. Essa próxima pergunta é a seguinte, comente lá no nosso chat: por que a obra de Cristo na sua primeira vinda nos dá a certeza da segunda vinda de Cristo? Então, Jesus veio na primeira vez como um menino, fez a sua obra, e o que isso nos mostra, qual é a certeza que nos dá que Ele vai vir outra vez? Comente no nosso chat, eu quero ler aqui algumas considerações, participações aqui também. Vamos lá. Aqui, muito bem. Outra pergunta, a segunda pergunta, o Davi diz o seguinte: Deus prova o seu amor por nós ao dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos devolvendo a possibilidade de herdar a vida eterna. Não existe amor maior. A Stephanie Schneider disse o seguinte: ser livre em Cristo é aceitar o seu sacrifício e a promessa da salvação. A Ruth disse que o objetivo de Deus nunca foi de castigar seu povo, mas de trazer sempre o povo para mais perto de si. E é isso mesmo, né? Quando a gente, como mãe, novamente volto a frisar, quando a gente corrige um filho, é porque a gente quer o bem dele, né? Ele quer que ele saia daquele caminho errado, ele ande no caminho certo, porque a gente quer ver a felicidade dos nossos filhos, quanto mais Deus para conosco. Nós, como pais, somos tão pecadores, quanto mais o Santo Deus para conosco. Ele só quer o nosso bem. Alexandra, lindo, lindo, lindo é quando a gente lê ali em Isaías, que fala que o Senhor é a nossa salvação, né? Que Deus é minha salvação, Ele se tornou minha salvação. Parece que está falando realmente o nome Jesus, porque o nome Jesus significa o Senhor é salvação. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho qual o significado dessa ideia do Senhor sendo a nossa salvação. Mas é uma ideia perfeita, né? Porque Ele, além de nos trazer a salvação, Ele é a própria salvação. Ele não nos traz apenas a paz, Ele é a própria paz. O título da lição fala o nobre príncipe da paz, né? E que habitou entre nós. E assim, os anjos se ofereceram para este sacrifício, né? Mas precisava que o Filho de Deus, a divindade, a oferta perfeita pelo pecado, é que restaurasse todo o plano que Deus teve um dia de criar esta terra, de colocar seres humanos perfeitos aqui, para que o adorassem por toda a eternidade. Nós não vivemos isso ainda, e nós vamos viver a plenitude deste plano, nós vamos viver em breve. Então, quando fala aqui, a lição fala que o Senhor é a salvação, é isso mesmo. Ele não veio aqui apenas para fazer milagres, Ele não continua só fazendo milagre. Ele é o próprio milagre. Ele é a própria salvação. Deus é a nossa salvação. Nós estamos aqui chegando nos minutos finais. Se você ainda tem algum comentário, comente rapidinho lá no nosso chat, para que a gente possa trazer aqui ao vivo o seu comentário e a sua participação aqui na Escola Sabatina. Vamos para as nossas considerações finais. Alan, e aí? O plano da redenção é algo que nós temos de orar muito a Deus para que seja a nossa meditação de noite, porque é algo que nós não conseguimos compreender, mas mesmo assim nós temos de procurar sempre meditar nisso, porque pensem bem, né, amigos? Como você falou, Alexandra, Cristo poderia ter ficado de longe transmitindo teorias, né? Olha, você tem que fazer isso, aquilo outro, você não pode fazer isso e nada disso. Não, Ele veio aqui. Então nós temos um Deus
que sabe o que é ter sede, o que é ter fome, o que é sentir tão exausto que foi capaz de dormir num barco, que não deve ser nada confortável, no meio de uma tempestade. Então, se nós achamos que nós ficamos exaustos, nós temos um Deus que sabe muito bem o que é ficar exausto, o que é sentir aflito, o que é sentir separado de Deus a ponto de suar gotas de sangue. E Cristo poderia ter vindo aqui, já que era para ele ter vindo, ele poderia ter vindo aqui de manhã, morrido ao meio-dia, ressuscitar de tarde e ascendido ao céu antes de anoitecer, poderia ter ficado aqui um dia. Mas ele preferiu viver aqui por mais de 30 anos, para passar por todas as fases da vida do ser humano, né? A fase da tenra idade, a fase da infância, da adolescência, da juventude e da fase adulta. Então, que nós possamos ter Cristo realmente como nosso Senhor, nosso Redentor e nosso Príncipe da Paz. Sabe o que eu lembrei agora, Alan? Que ultimamente eu tenho feito um exercício comigo mesmo. Às vezes a gente se vitimiza muito nessa vida. Nossa, como eu sofro, nossa, olha os filhos que eu tenho, olha os problemas familiares, né? Ou uma pessoa que a gente ama muito está sofrendo de uma doença, olha isso, olha aquilo. E às vezes a gente se vitimiza e a gente fica assim pesaroso e às vezes quando vai num grupo de oração é um grupo de lamentações e muito chororô, né? E eu comecei a fazer um exercício comigo. Refletir, aquilo que Ellen White fala, né? Seria bom a gente refletir pelo menos 1 hora por dia na vida de Cristo. Quando a gente vai para a vida de Cristo, e aí você falou, né? O que ele chorou, o que ele passou, a gente não tem noção, mesmo a nossa mente é muito limitada, a gente não tem noção, mas o pouquinho que a gente entende, a gente vê que a dor que nós estamos passando é muito ínfima. E essa dor que a gente está passando é só um pouquinho mais. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver que tudo que a gente passou aqui foi muito pouco para tudo que a gente vai ter lá. Então, e quando eu vou à palavra de Deus, eu percebo que Deus fala assim: minha filha, aguenta firme, é só um pouquinho mais, eu já passei por isso, acredite, você vai conseguir passar mais por essa, você vai conseguir, acredite. Olha o que eu sofri, olhe para mim, olhe para a cruz. E quando eu comecei a olhar mais para a cruz, ver tudo que Deus passou e todo esse amor que Ele tem por mim, eu consigo passar pelas provações do meu dia a dia com mais paz, com mais confiabilidade, que Deus está comigo e que vai passar, é só um pouco mais e tudo vai passar. Então, refletir na vida de Cristo nos faz entender, conhecer esse Deus maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus forte, conselheiro, né? Então a gente tem que buscar mais na vida de Cristo. Às vezes, não há mal a gente repartir com alguém para orar conosco, mas eu digo a você, reparta mais as bênçãos e fecha a porta do teu quarto e ore mais a Deus, porque Ele conhece o teu sofrimento e Ele pode te ajudar. Alexandra. Eu gostaria de finalizar com 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu vou continuar na mesma tônica de vocês. Se vocês estão passando por aflições, dificuldades, porque a gente passa mesmo neste mundo tereis aflições, nós temos um ajudador que é infalível. Ele é a fonte de poder, Ele é a fonte da vitória, Ele é a fonte de tudo. E Cíntia, algo que você está falando aí de meditar nas palavras de Deus, nas promessas, cante, louve. Quando você estiver diante de um problema, louve ao Senhor e experimente esta paz que só Ele pode dar. O Espírito de Profecia fala que Jesus, ele tinha sempre um cântico no coração enquanto ele trabalhava, no seu dia a dia, e realmente, essa é uma ótima dica. E se você não sabe o que cantar, ligue a Rádio Novo Tempo, eu vou estar lá todas as tardes, viu? 95,9 FM. Mesmo que você esteja no Japão, mesmo que você esteja na Alemanha, tem um aplicativo da rádio. Muito bem, não poderia deixar de falar essa, né?
A Marilúcia Silva disse o seguinte: muitas vezes o sofrimento nos faz refletirmos. A Dulcineia Gregório disse assim: sim, ele permite, através do sofrimento, recorrendo a ele, também vem o escape. O Davi diz que Deus não é um Deus punitivo, mas ele permite que nos sobrevenha dores, que nos venham aflições, e usa isso para nos fortalecer. A Penha Schultz disse o seguinte: Deus permite que através do sofrimento a pessoa chegue mais pertinho dele. Logo, para algumas pessoas, o sofrimento é um meio para ir a Deus. A Ruth disse: Jesus nasceu aqui nesse mundo, ou seja, a primeira profecia ele cumpriu, e isso nos dá a plena certeza de que a segunda profecia de que Jesus voltará também irá se cumprir e não vai tardar. A Dulcineia diz que ele nos deu a promessa de que viria nos buscar e estaria para sempre conosco. E que segurança! Maria Cristina, pelo amor de Deus, peço oração pela minha família, vamos orar. Mateus Matos de Santana, usuário, sofro bastante com essa situação. Nós vamos unir as nossas orações por você e por ele. Davi ainda diz que todas as promessas de Deus se cumpriu, inclusive na primeira vinda de Cristo, e essa nos dá, sim, a certeza da segunda vinda. Regilane Ramos: nosso Deus quer fazer morada nos nossos corações, estamos bem perto de ver Jesus e cada um de nós vamos tomar uma escolha individual, e que essa escolha possa ser ao lado de Cristo, porque a hora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, Alan? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor sente por nós. Um amor que nenhum ser humano foi capaz de descrever. Mas a Tua palavra, Senhor, nos revela que o Seu amor foi de tão tamanho que o Senhor sequer poupou o Seu Filho unigênito. O Senhor deu o Seu Filho para que, mediante a fé, nós possamos ser salvos. Pedimos, Senhor, que nós aceitemos esse sacrifício. Por isso, te rogamos pelo batismo do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos capacitados de viver uma vida de comunhão contigo. Que nós possamos receber a Tua paz e sermos dirigidos por Ti em cada passo nosso aqui nessa terra. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, é o que te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um feliz sábado, e se você não curtiu ainda essa live, curte e compartilhe também.